Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria chegar até você nessa noite especial de oração. Eu mesmo rezo quase todos os dias com o programa Eu Tenho Fé. Às vezes eu chego lá das minhas missões na Diocese de Campo Mourão e o entorno ali nas cidades e sempre acompanho e rezo com o programa Eu Tenho Fé. E que alegria hoje estar aqui para anunciar a palavra. Uma palavra que cura, que transforma e que liberta. Como já fui apresentado, eu sou o Reinaldo Batista, venho lá da Diocese de Campo Mourão, participo do grupo de oração Sagrada Família na cidade de Mamborê, todas as quartas-feiras às 19h30. Venho enviado também pela coordenadora diocesana Silmara, que nos envia lá da Diocese de Campo Mourão, em nome da Renovação Carismática, para anunciar a palavra nessa noite. A palavra que está hoje no profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11 e 12. Jesus é a nossa esperança. Quero repetir mais uma vez para você. Jesus é a nossa esperança. Às vezes colocamos esperança em tantas situações, em tantas coisas. Nós temos tantas necessidades. Que bom que temos essas necessidades. Porém, a necessidade maior que nós devemos procurar para encontrar e sarar as nossas feridas é Jesus Cristo. Preste bem atenção nesta palavra que Deus nos coloca nessa noite. Profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Invocar-me-eis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta é a palavra para nós nessa noite. É uma palavra para você. Quantas necessidades temos? Quantas dores passamos no nosso dia a dia? Quanto sofrimento? Quantas lágrimas? Agora há pouco mesmo rezávamos aqui por tantas pessoas, por você que nos acompanha. Só que existe um detalhe na nossa vida que transforma a nossa história, que transforma a sua história. E eu andei quase 500 quilômetros para estar aqui ao vivo nesse programa hoje, para dizer para você que a nossa esperança, que a sua esperança, que a minha esperança é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome acima de qualquer nome. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Ele é a nossa esperança. Olha o que a palavra diz: invocar-me-eis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Esta aqui é um livro do profeta Jeremias, e o profeta está animando o povo na época do exílio da Babilônia. O povo judeu, o povo de Deus, o povo da Bíblia, está exilado, está fora da sua terra natal. E o profeta vem com uma palavra de Deus dizendo: olha, eu tenho para vocês desígnios, projetos, sonhos de prosperidade, não de calamidade. A esperança no Antigo Testamento é a fiel certeza que Deus age. Por isso que ele está dizendo, olha, bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor, desígnios de prosperidade. E ainda diz assim: vou garantir um futuro e uma esperança. Ou seja, o profeta animando o seu povo, dizendo que a nossa esperança é a fé naquele que é. Deus é. Já no Novo Testamento, a esperança tem um nome. No Novo Testamento, a esperança é Jesus Cristo. E a esperança não para as coisas desse mundo que passam, mas para as coisas eternas. Santo Agostinho vai dizer assim que o nosso coração só descansa em paz quando nós encontrarmos verdadeiramente com Deus. Tem um documento da igreja que eu gosto muito, o documento de Aparecida, que vai dizer ainda que não se começa a ser cristão por uma grande ideia, mas através de um acontecimento, de um encontro que muda a vida das pessoas, um encontro que transforma a vida das pessoas. Deixa eu falar com você que nos assiste nessa noite.
Você já teve um encontro pessoal com Jesus Cristo ao ponto de transformar a tua vida? Você sabe exatamente o dia, a hora que Jesus tocou teu coração? Sei lá, talvez num encontro, talvez na Santa Missa, talvez num grupo de oração. Mas eu quero reforçar para você: o dia que você está renovando esse encontro é o dia de hoje, é agora. É a palavra que cura e que transforma. É pela força da palavra que nós somos renovados em Deus. Ainda que estamos passando por problemas, ainda que estamos passando por dificuldades, ainda que estamos passando por um momento de dor, o Senhor é a nossa esperança. E Ele vai dizer, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7, Ele diz assim: pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e vos será aberto. E nós sabemos muito bem pedir, né? Nós sabemos muito bem clamar. Nós conhecemos muito bem as nossas necessidades, as nossas dores, os nossos anseios, os nossos projetos. E os projetos de Deus para nós? Será que nós investimos tempo para descobri-los? Este é o chamado dessa noite. Eu e você precisamos estar convictos que, independente das nossas dores, independente das nossas necessidades, independente dos nossos problemas, a nossa única esperança é se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Eu mesmo fiz a experiência da palavra de Jesus na minha vida. No ano de 2008, eu fui para um encontro de final de semana, um encontro de jovens, e foi me anunciada uma palavra, também do profeta Jeremias. E a palavra lá do Jeremias 15, versículo 19, ela diz assim: se tu te converteres, eu te convertereis, e na minha presença ficarás. Se souberes separar o que é bom daquilo que não presta, serás como a minha boca. Aquela palavra tocou meu coração, aquele mover do Espírito com a juventude, aquele anseio por uma vida nova, renovada no Espírito Santo, a graça que Deus tinha para mim naquele encontro, tocou a minha vida. E eu voltei daquele final de semana e me apresentei a um grupo de oração lá da minha paróquia. E graças a Deus, por graça de Deus, animado por uma comunidade orante, já fazem mais de 15 anos que eu estou na evangelização anunciando a palavra de Deus. Então existe sim um ponto de partida na nossa vida que transforma a nossa história. É a palavra de Deus, é o amor de Deus, é pedir a graça de Deus. Ainda que nós estamos passando por momentos de dificuldade, de dor, a nossa esperança precisa ser Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele muitas vezes é o único caminho que nos resta. Porque quando nós esgotamos todas as possibilidades, é o Senhor que realiza maravilhas na nossa vida. Portanto, meu irmão e minha irmã, eu que estou acostumado a acompanhar esse programa aí do outro lado, eu sei que você está diante de um celular, talvez está deitado na cama, talvez está no carro, talvez está no escritório. Independente do local que você esteja, independente do momento que você esteja passando, eu quero proclamar sobre a sua vida: a sua esperança é um encontro pessoal e definitivo com Jesus Cristo. E esse encontro se dá de várias maneiras. A palavra de Deus está dizendo: olha, os desígnios, os projetos que eu mantenho para convosco é projetos de alegria, é projetos de felicidade. A palavra no Evangelho de Mateus vai dizer: pede e eu vos entregarei, batei e vos será aberto. E nós, qual é a nossa resposta diante da palavra anunciada? Qual é a resposta que damos para Deus? Por graça de Deus, em 2008 eu dei uma resposta de conversão, de mudança de vida nova em Cristo. E eu, na ocasião, em 2008, era um jovem ainda solteiro, cheio de dúvidas, principalmente da minha vocação. E Deus foi trabalhando a partir daquela palavra. Deus foi tocando o meu coração, a minha vida. Eu fui me envolvendo com as coisas de Deus. Eu fui me envolvendo com os encontros, com os retiros, com os grupos de oração, pregando, evangelizando, formando e crescendo em Deus. Então nós precisamos crescer em Deus, para que os problemas que nós passamos momentâneos se tornem mais leves. Nós precisamos
carregar a nossa cruz, mas carregar a nossa cruz com a certeza que Jesus carrega conosco. Durante muitos anos, eu tive bastante dúvidas na minha vida, principalmente sobre a vocação. Hoje eu sou casado com a Arielle, nós temos 3 filhos, o Miguel, a Manuela, a Maitê, mas eu só pude viver o casamento, a graça de um namoro na castidade durante 3 anos, porque eu me encontrei lá atrás com Jesus Cristo. E a partir desse encontro, a minha vida foi sendo transformada, mudada, renovada. E os dons do Espírito foram me animando para uma vida nova em Deus. Então veja que é um passo a passo. Santa Teresa d'Ávila vai nos ensinar isso, que nós precisamos aprofundar no crescimento na fé, que nós precisamos ir dando passos para progredir na fé. E o caminho é a vida dos sacramentos, é a vida de oração. Como que nós vamos nos encontrar com Jesus? Eu fiz uma pergunta se você já teve um encontro pessoal com Jesus, mas eu também quero aqui trazer caminhos, meios que você pode se encontrar com Jesus Cristo. Nós nos encontramos com Jesus na Sagrada Liturgia, rezando na missa. Nós nos encontramos com Jesus recebendo a Eucaristia. Nós nos encontramos com Jesus na palavra refletida, meditada, rezada. Nós encontramos Jesus também, sim, na comunidade. Mas nós encontramos com Jesus na oração. Ele mesmo nos ensinou: fecha a porta do teu quarto e reza ao Pai, e o Pai que ouve as nossas necessidades vos atenderá. Portanto, meu irmão e minha irmã, nessa noite eu estou aqui para dizer que existe sim um caminho de salvação para a sua vida. Existe sim graças a ser derramadas sobre a sua vida. Existe sim um tempo novo para se iniciar na sua vida. Só que esse tempo só irá se inaugurar quando você declarar na sua vida: eu me encontrei com Jesus Cristo, pela força da oração, pela palavra, pela Eucaristia, e me abri aos dons, me abri ao Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos colher os frutos, né? Queremos uma vida próspera, queremos os dons, mas muitas vezes não nos abrimos à graça de Deus. Então eu estou aqui nessa noite para pedir com você e por você o Espírito Santo. O Espírito Santo que age nesse tempo. É o Espírito que é o protagonista nesse tempo. É Jesus que prometeu o seu Espírito Santo. Então, se nós queremos produzir Jesus na nossa vida, 2 são os principais santificadores que produzem Jesus na nossa vida. Um deles é o Espírito Santo e o outro é Maria. Maria foi aquela que produziu Jesus no seu ventre. Por força de quem? Do Espírito. Então, se eu e você temos este firme propósito de crescer na graça, crescer em sabedoria, crescer na vida em Deus, nós temos o caminho da devoção à Santíssima Virgem, a Nossa Senhora, e o caminho do batismo no Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo que fortalece a nossa vida, fortalece a nossa alma, fortalece a nossa história. É o batismo no Espírito Santo que dá um novo ânimo para nós. É o batismo no Espírito Santo que fortalece a nossa vida. E então receberemos os dons: dom de oração, dom de perseverança, dom de ânimo, dom de fé. E é isso que eu quero pedir com você nessa noite. Nós sabemos aquilo que Deus tem para nós. Deus tem para nós o melhor. Deus tem para nós a vida eterna. Deus tem para nós os dons. Católicos, nós temos os sacramentos, a Eucaristia, a confissão. Recentemente Deus me deu a graça de lançar esse livro aqui, Chegou a Hora de Mudar, um caminho de conversão. E aqui eu vou dar o passo a passo daquilo que é uma vida em Deus. Eu quero resumir para você, para a gente concluir essa reflexão. A nossa vida, ela tem um sentido, é um caminho de conversão. E todo caminho de conversão inicia-se com um encontro
pessoal com Jesus Cristo, por meio da oração, da palavra, da Eucaristia, dos vários meios. O fato é, eu e você precisamos pedir esse Espírito na nossa vida. E é isso que eu quero fazer com você nessa noite. Porque a palavra de Deus aqui em Mateus 7 diz: pedi e vos será dado. Quantos pedidos já ouvimos nessa noite? Queremos pedir sim por curas, por milagres, pela graça da sua vida, pela sua conversão, pela conversão do seu filho. Santa Mônica, né, a mãe de Santo Agostinho, rezou 30 anos para que o seu filho Agostinho pudesse se encontrar com Deus e depois virasse padre, bispo, doutor da igreja. Então você que é a mãe que reza pelo seu filho, não desanima não, coragem, nós vamos pedir para você nessa noite. Você que espera uma cura física, você que espera um milagre aí no hospital, num leito de hospital, coragem. Ainda se Deus não curar fisicamente, Deus vai curar o coração, a tal ponto de eu e você cear com Ele na eternidade, que é o nosso principal desígnio. O nosso projeto é estar com Jesus na eternidade, na glória de Deus. A música vai cantar e nós vamos rezar nessa noite, pedindo o Espírito Santo sobre a sua vida. Quero que você que está aí na sua casa pudesse rezar um pouco no Espírito, dizendo assim: Espírito Santo, toca a minha vida, toca a minha história, renova, Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na minha vida, renova os dons, mas eu quero pedir especialmente pelo dom da paciência, o dom da paciência. Quantas pessoas vivem agitadas, que já não conseguem mais, muitas vezes, nem um sono tranquilo. Hoje o céu se abre para derramar sobre o teu coração a graça de Deus. Ouça essa canção, deixa essa canção falar na sua oração, deixa ela ser a sua oração. Reze com essa canção, ouça essa canção e fique cheio do Espírito Santo. O céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Vai cantando aí junto: eu também quero me derramar. Eu também quero me derramar de todo o meu coração, de todo o meu coração, nos braços do Pai. Nos braços. Creia que esta é a nossa esperança. Pede o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, canta. Vem, Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Nós vamos orando suave no Espírito, Reinaldo. Enquanto isso, eu recebi aqui um pedido de oração. A Sônia rezando pela sua netinha, e ela diz assim: reza pela minha netinha que está com um tumor na cabeça. Ela tem apenas 7 meses. Nós somos aqui de Capinzal, Santa Catarina. O nome dela é Valentina Aparecida, e para a mãe dela, Emily. Olha, eu estou rezando agora por vocês, porque não deve ser fácil. Eu fico aqui imaginando essa avó rezando pela netinha de 7 meses, a Valentina, o nome da minha filhinha Valentina, e também para sua mãe Emily. Senhor, derrama o teu Espírito Santo, que a tua unção, Senhor, o teu Espírito Santo possa visitar essa criança agora, possa tocar na cabeça dessa criança, toca as crianças, pela intercessão dos pastorinhos de Fátima. Nós já declaramos cura, declaramos milagres, prodígios. Teu Espírito que alcança aonde nós não alcançamos, o teu Espírito que tudo sabe, que tudo conhece,
Toca as famílias enfermas, toca as famílias nos hospitais, toca as famílias nos leitos, aqueles que estão sofrendo agora em fase terminal, alcança com o teu Espírito. Senhor, Vem sobre a Emily, sobre a Sônia, Senhor, sobre os médicos, sobre todos que estarão envolvidos nesse tratamento, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem com a tua unção, com o teu poder. Tocar meu ser, fluir em mim. Para terminar, vem, Espírito Santo. Espírito Santo, Com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. gostaria de pedir à equipe colocar novamente aí as redes sociais do Reinaldo Batista. Coloca novamente aí as redes sociais dele. Você que está em casa, de repente pode entrar lá pode segurar aí um pouquinho, pode entrar lá, é o seu primeiro livro, né? Através das redes sociais, pode falar no microfone, como é que encontra esse livro? Pode te procurar lá nas redes sociais, está aí, ó. Na bio do meu Instagram, você pode clicar lá. Eu sou o Reinaldo Batista no Instagram, no Facebook também. E pode clicando lá, né? Me chamar lá para você adquirir esse livro aqui, Um Caminho de Conversão, um caminho de vida nova em Cristo. Me segue lá nas redes sociais também, que por lá a gente consegue aí, né, te dar todo o direcionamento, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, William. Deus abençoe. Possa seguir o Reinaldo lá nas redes sociais. Deus abençoe sua Amém. Família também. Quero mandar um abraço lá pro pessoal, né, da Diocese de Campo Mourão, que está acompanhando lá. Louvado seja Deus, né, por vocês estarem aí na intercessão e rezando conosco aqui nesse programa tão maravilhoso e diário. Glória a Deus. Maravilha. Gente, antes de ir para o intervalo,